Vai começar mais um Infância em Foco. E no tema de hoje, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é o quanto os pais desejam o bem-estar e a felicidade dos seus filhos. Aliás, isso é uma prioridade a partir do momento que as crianças nascem. Então, o tema de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre psicoterapia e também saúde mental infantil. Fica aí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, está começando mais um Infância em Foco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mara Camargo, apresentadora deste programa. Já estou aqui com o nosso convidado que vai conversar com a gente sobre a psicoterapia infantil e a saúde mental das crianças. Vou apresentá-lo antes. Ele é psicólogo clínico e escolar, especialista em saúde mental e psicologia escolar e educacional. Mestre em desenvolvimento humano e saúde e também tem formação em autismo pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É do Danilo Goulart que eu estou falando. Danilo, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Mara. Prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema tão importante, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido, né? Com certeza, e o prazer é todo nosso em saber um pouco mais sobre esse tema. Só que antes de conhecer sobre o tema, eu gosto muito de saber quem está aqui na minha frente, conhecer um pouco melhor sobre o meu convidado. E a dúvida principal que eu tenho é como foi essa escolha nessa área, você se especializar na educação, na área infantil? Conta um pouco pra gente. Mara, você sabe que é engraçado porque não foi uma escolha direta minha, né? Eu costumo brincar que a infância, na verdade, acabou me escolhendo. Desde o tempo de faculdade, sempre eu atendia crianças, passei no concurso público para trabalhar na educação, né? Então eu trabalhava desde a creche até o ensino fundamental 1. E aí, por fim, oportunidades foram surgindo, né? Para trabalhar numa instituição com crianças e adultos com autismo. E aí eu fui me especializando, né? Atualmente eu só trabalho com crianças e adolescentes no consultório. E é a área que eu tenho estudado todos esses anos, né? Faz 12 anos já que eu sou psicólogo. E nesse tempo todo, a infância, as crianças foram me escolhendo, né? Acho que foi um processo também muito orgânico, assim, que ocorreu, né? Que realmente é aquele processo que vem do coração, né? A ligação, a conexão com as crianças. E eu ouvi muitos elogios a seu respeito, então não é à toa que você foi convidado. Aqui é só a elite nos elogios, na profissão. Então é uma honra, como eu falei, ter você aqui com a gente. Eu fico lisonjeado, prazer. E Danilo, a partir de que idade que você atende? Olha, Mara, normalmente
Eu recebo crianças de 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio. 8 meses? Sim, não normalmente. imaginava. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Sim, isso é uma coisa nova, né? Na verdade, porque a psicologia ela tem se aventurado muito a trabalhar com a primeira infância, principalmente nos primeiros marcos do desenvolvimento, né? Até para a gente poder avaliar o desenvolvimento dessas crianças, a relação da maternidade, que muitas vezes é importante nesse processo, né? Para cuidar também desses pais que, né, a gente sabe das dificuldades que são os primeiros meses, né? Então, normalmente crianças de 1 ano, 1 ano e meio são as que já estão ingressando em terapia. Claro, quando a gente está falando de um problema de desenvolvimento ou de uma questão de saúde mental muito precoce. E você falou sobre os pais. Normalmente, como que funciona ali dentro no consultório? Tem uma certa idade que as crianças são atendidas sozinhas, outra idade acompanhada dos pais, como que é? Olha, isso vai depender muito da dinâmica, né? Tem crianças que têm dificuldade, né, com ansiedade de separação, por exemplo, até para poder entrar no setting terapêutico, né, muito difícil. Então, nesses casos, os pais, eles são convidados a participar, né? É um processo bem interessante porque os pais, eles também se tornam ativos do processo terapêutico, né? Mas, normalmente, as crianças, elas já entram sozinhas. Claro que para terapia de crianças e adolescentes, os pais, eles são muito participativos, né? Então, inicialmente a gente faz uma entrevista para entender o desenvolvimento dessas crianças, quais são os comportamentos ou os problemas comportamentais que têm aparecido, e depois a gente segue com a criança. Mas é importante sempre o diálogo com a escola, né? Porque, afinal, a criança, ela passa muito tempo no espaço escolar, né? Essa comunicação direta com os pais. Então, tudo isso é um processo, né? A gente faz tudo isso junto aí pro bem-estar da saúde mental dessas crianças, né? Então, não é só você ali, é em conjunto com os pais, porque, querendo ou não, os pais também têm um papel fundamental ali com as crianças, né? Sem dúvida. O que elas passam, as emoções, são os adultos que vão conduzir esse processo junto com elas, e na escola também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre essa relação, como que você conduz, como que é a colaboração da escola com a terapia. Normalmente, quando uma criança ela está com um problema de desenvolvimento, porque assim, né, quando a gente fala de saúde mental, inegavelmente a gente vai pensar, né, na questão da depressão, da ansiedade ou até de transtornos psicóticos, né, que no adulto ou até mesmo no adolescente é muito mais evidente, né, porque a gente nota uma mudança de comportamento, uma alteração que é muito mais visível. No caso da criança, principalmente essa criança da primeira infância até 3 anos de idade, o que vai impactar, o que vai chamar atenção como um sinal de problema de saúde mental é o próprio desenvolvimento, né? Ou seja, uma criança que tem um atraso na fala, uma criança que não brinca, uma criança que tem dificuldade de interagir com outras, né? Então, se essa criança já está no ambiente escolar, muitas vezes esses sintomas, né, esses comportamentos atípicos acabam aparecendo na escola, né? Então, trabalhar isso de forma conjunta é fundamental. Até porque, Mara, os pais, eles sofrem junto com a criança, né? O sofrimento, ele não é exclusivo daquela criança e que os pais estão isentos, né? Normalmente é uma relação de preocupação, de cuidado. Então, trazer esses pais até para acolher, para tranquilizar muitas vezes, né? Porque muitas coisas são do processo natural do desenvolvimento que acaba preocupando, né? E esse diálogo da escola pelo menos a partir da minha experiência, sempre muito bacana, né? Todas as escolas sempre muito abertas, os parceiros, pedagogos, educadores, eles também estão muito preocupados com isso. Então, eu sempre tive uma boa relação, até para fazer orientação, para colher dados, né, para trocar informações e pensar em estratégias coletivas para a gente poder cuidar dessa criança, né, quando existe um problema já muito precoce ali. Que consegue diagnosticar nesse conjunto, né? Às vezes os pais acaba sendo um pouquinho mais difícil de perceber em casa, né? Porque fica naquela, talvez é normal, é no tempo dele, as outras crianças dessa idade já falam, mas acho que daqui a pouco ele começa. E, na verdade, tem um tempo também, né? Tudo tem um limite e precisa ter esses sinais de alerta para que entre em conjunto nesse trabalho com você, que tem essa condução de um profissional da área para que a criança ela consiga ter esse desenvolvimento. E aqui no programa, a gente fala muito sobre isso, Danilo, sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional.
E a psicoterapia, como que ela ajuda nesse processo que você acabou de comentar com a gente? Sim, é um processo muito específico, né? Eu costumo dizer, assim, até mesmo para os pais ou para as crianças que eu recebo, que é um espaço de cuidado, né? É um espaço de liberdade onde as crianças elas podem se expressar. E ajudar, né, junto com o terapeuta, é um espaço onde elas aprendem também a reconhecer o que elas estão sentindo, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente fala de saúde mental já da segunda infância, né, uma criança de 5, 6 anos, normalmente a nossa sociedade entende que a infância ela é pura felicidade. Né? Criança ser feliz, né? É o que a gente deseja, mas infelizmente muitas crianças elas passam por processos de sofrimento, né? Passam por angústias, ansiedades, depressão, né, tristeza. Então esse espaço é um espaço de escuta, de acolhimento, de reconhecimento desse processo, né? Até porque é através do vínculo terapêutico que o psicólogo estabelece com essas crianças que elas são capazes, né, seja de reconhecer os próprios sentimentos, seja de conseguir identificar os fatores que têm produzido esse sofrimento e se fortalecer. Né? Então é um período que a gente não consegue precisar quanto é esse tempo, mas é um processo importante, né? E ele é muito específico porque ele também é um espaço muito neutro. Porque a gente vê, por exemplo, crianças que estão ansiosas ou até mesmo deprimidas, elas podem manifestar sintomas como irritabilidade, agressividade. Né? Então, por exemplo, uma escola ela vai identificar esses comportamentos como algo apenas como uma dificuldade de cumprir regras. A família pode identificar isso apenas como uma birra, né? Mas isso também comunica, né? Então o psicólogo ele é capaz de identificar esses comportamentos e conseguir ajudar a família e a própria criança principalmente a se conduzir, né? E é interessante que a gente percebe como um programa ele vai complementando o outro. Na semana passada eu conversei com a profissional sobre também essa gestão emocional. E o que ela falou, que ela trouxe, e você também afirmando novamente. As emoções das crianças, elas costumam ser invalidadas pelos adultos. Então, a criança, se ela chora porque caiu um brinquedo no chão, o brinquedo não fez nada nele, mas ela chora por conta daquilo. Ah, peraí que essa criança agora vai chorar para valer. Vou colocar de castigo, aí ela vai ter motivo para chorar. Sim. E, na verdade, até na vida adulta acontece muito disso. Nossa, mas por que aquela pessoa tá há 3 dias trancado no quarto por conta disso? Mas é tão simples. O que é simples para um, que é fácil de resolver, não é para outro. E para as crianças, a gente precisa ter mais esse olhar, né, Danilo? Sem ter mais dúvida. atenção com o que elas estão sentindo, com os sinais que elas dão. Você trouxe como um dos exemplos a irritabilidade, que também pode estar relacionado com a birra. Sim, com certeza. E claro, né, deixa claro que não é qualquer irritabilidade, é algo que tem que ser frequente e intenso, né? E realmente, a gente tende a desvalorizar ou a desqualificar as emoções das crianças, né? E eu costumo dizer assim também que quem não, num momento de frustração, não gostaria também de cair no chão e brigar e chorar um monte, né? Só que a gente vai sendo moldado e vai aprendendo a administrar essas emoções, né? Mas não é algo simples, né? É um processo de aprendizagem difícil. Até porque a gente está preocupado que as crianças se desenvolvam cognitivamente, socialmente, nos esportes, na vida acadêmica, e se esquece do fundamental, que é o pilar que sustenta qualquer sujeito, que é a emoção, né? Como que ela administra isso, como que ela reconhece isso, né? Então, por isso que é muito importante validar essas emoções, e se algo também estiver preocupando, se isso tiver numa intensidade muito grande, que seja buscado ajuda, né? Fundamentalmente. Perfeito, Danilo. Eu quero aprender um pouco mais como que a gente faz para identificar esses sinais. Porém, eu vou deixar umas perguntas excelentes que eu tenho aqui para depois dos comerciais. A gente volta já, não sai daí. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que...
trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Já voltamos aqui com o nosso convidado Danilo, mas antes de continuar esse bate-papo, um recado especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é uma escola completa e com toda a qualidade que o seu filho merece. Nela, ele vai se desenvolver no emocional, na forma cognitiva, social também e o melhor de tudo, gente, sem perder a infância, brincando da forma como eles merecem. E agora sim, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui com o Danilo. A gente está falando sobre a psicoterapia e a saúde emocional também das crianças. E uma coisa que me chamou a atenção, Danilo, eu não imaginava mesmo. Eu imaginava ali na faixa de um ano, 2 anos, mas você falou que tem pacientes que a gente chama, né? A partir de 8 meses de idade? Sim, que foi a criança mais novinha que eu recebi, né? Porque os pais, eles estavam preocupados por conta do desenvolvimento, né? Quando se trata de um transtorno de desenvolvimento, por exemplo, mais intenso, os primeiros sinais já podem ser percebidos a partir de 8 meses, né? Então, crianças que choram muito, que têm muita dificuldade em mudar de ambiente, que a gente vai falar das dificuldades de transição, né? Que tem apegos ou movimentos que chamam a atenção. Então, são coisas né, que até mesmo os demais profissionais, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, acabam identificando e encaminham, né? Mas isso também não é regra, né? Que, como a gente estava falando antes, é o tempo do desenvolvimento, né? Cada criança também, de acordo com o seu contexto, Mara, porque a gente costuma naturalmente pensar que o desenvolvimento ele ocorre sozinho, né? Mas ele é necessariamente estabelecido na relação com o seu contexto. Isso não significa que a família é exclusivamente responsável pelo desenvolvimento. É todo o entorno, né? É o modo como a gente se organiza enquanto comunidade, né? São as práticas sociais que a gente tem hoje. Inclusive, é muito comum a gente ouvir, essas crianças de hoje em dia estão diferentes. E é óbvio que sim, né? Até eu porque ouço muito isso. E estão mesmo, né? Elas vêm de uma fabriquinha que a gente ainda não descobriu muito bem como faz, né? A ideia é que todo um contexto social, por exemplo, o advento da tecnologia, a forma como a gente lida com o nosso tempo, né? Tudo isso impacta o modo pelo qual as crianças vão aprendendo o mundo, né? Então, elas captam todas essas informações com uma rapidez muito diferente. E isso, obviamente, também vai ter um traço no modo da expressão do sofrimento psíquico, né, das questões das emoções, né? Antes não se falava tanto de ansiedade como a gente fala hoje em dia, né? Quem não tem ansiedade? Que criança hoje que não passa por situações que deixam elas muito angustiadas, né? Porque a gente também está falando de uma pressão, né, um cérebro que está em desenvolvimento, em contato com essa tecnologia, que a tecnologia é do sim, é o mundo do sim, né? Ou seja, eu quero
agora acontece. É num clique que as coisas informação acontecem. Ultra rápida. Exatamente. Ou seja, o limiar de frustração dessa criança, ele tende a modificar, né? Porque se eu clico no vídeo do YouTube, acontece. A hora que eu peço pra mamãe uma mamadeira, ela fala, já vai? Meu Deus, é o fim do mundo, É né? muito tempo. É muito tempo, né? E assim, claro que também não é desculpabilizar essas crianças no sentido de, elas têm que aprender a se frustrar, têm que aprender a lidar com essas dificuldades, obviamente que sim. Mas é bom que a gente entenda que sim, é uma geração diferente, que está sendo impactada pelo mundo de hoje, né? Que todos nós estamos, né? As crianças principalmente. E, Danilo, sobre identificar, porque, por exemplo, essas crianças mais novinhas, 1 ano, 2 anos, como a gente falou no começo, uma criança de 5, 6 anos, ainda que você consegue ir percebendo que ela tinha um padrão de comportamento e, de repente, começa a mudar, alterar aquele padrão. E quando é uma criança mais nova, quais sinais que ela apresenta que nós, pais, devemos nos alertar? Como você já adiantou, é isso, né? Essa mudança brusca de comportamento. Não é qualquer birra, não é qualquer irritabilidade. Mas a criança sempre se comporta de uma determinada forma. De repente, ela muda esse comportamento. O que é mais evidente é a irritabilidade, choro fácil ou alguns comportamentos regressivos. Então, uma criança que já foi desfraldada, volta a fazer xixi na cama. Uma criança passa a ter medos de determinadas situações ou de pessoas. Então, são sinais de alerta, né, de sofrimento. Claro que é importante que a gente lembre-se que tem momentos do desenvolvimento que é natural as crianças terem medo. É natural as crianças terem uma mudança do próprio desenvolvimento. No caso de crianças muito pequenas, o que é sinal de alerta? É o próprio desenvolvimento, né? Então, como é que está a aquisição desse desenvolvimento, das habilidades dessa criança, principalmente no que diz respeito à socialização e comunicação, que são os aspectos fundamentais da interação com o mundo, da interação com outras pessoas. Só que tem um outro termômetro importante, que é isso vai para a infância toda, que é o brincar. Né? Uma criança doente não brinca. Uma criança que está deprimida perde interesse pelo brincar. Até porque o trabalho da criança é o brincar. Né? Então, não é algo trivial, algo bobo. Né? Isso é fundamental porque é um momento em que ela aprende, em que ela reforça esses processos de aprendizagens, que ela consegue também, de alguma maneira, expressar o que ela está sentindo. Então, não é incomum as crianças que estão adoecendo ou com problemas de saúde mental afetem o brincar. Né? Então, elas param de brincar. Param de interagir, né? Então, às vezes é de uma forma muito sutil, porque a gente no dia a dia, até por conta do celular, como a gente estava falando da tecnologia, então o celular é o tempo todo, é desenho, é vídeo, mas e como é que está essa criança na criação, no brincar simbólico, no faz de conta, né? Ou na creche, ou no parque, como que tá essas relações dela, né? Então, isso é fundamental para a gente estar atento num processo de sofrimento. E é claro, o sofrimento, ele não é uma única situação que provoca. Claro, uma separação de pais, por exemplo. Isso é triste para todo mundo, né? Até mesmo para esses pais que um dia sonharam que ia ser para sempre, né? Mas isso não significa que esse sofrimento, que é natural da vida, ele vai se tornar numa doença mental, né? Ou vai gerar um sofrimento mais intenso. Sofrer faz parte. Ficar triste faz parte. E como a gente estava falando, validar também a tristeza é importante, né? Porque é reconhecer que a vida é assim, né? E que a tristeza faz parte desse processo. Porém, o que a gente tem que preocupar é quando isso persiste por muito tempo e afeta todas as áreas de interação dessa criança. Não é só um fator isolado. É todo um contexto que deve ser analisado. Exatamente. Até porque, né, por exemplo, o sofrimento, a gente costuma dizer, né, aí de modo de senso comum, né, fulano tentou se matar porque largou da namorada. Ok, é isso que a gente vê superficialmente. Mas ao longo da história da vida desse sujeito, teve diversas questões de sofrimento, ou dessa mulher, teve diversos pontos de sofrimento que ela foi dando conta, foi suportando. Só que de repente é uma gota d'água, né, que faltava para aquele copo transbordar. E é naquele momento que ela se utiliza desse recurso. Né? Como você mesma disse, cada um tem uma forma de lidar com o sofrimento. Então, para a gente pode ser muito simples. Mas só por conta daquilo? Né? Porque talvez a gente tenha uma estrutura psíquica, emocional, que dê conta de determinadas situações. Outras pessoas não.
né? Não é falta de vontade, não é porque a criança quer, ou ela é birrenta, ou, né, porque ela é mimada, por isso ela deprimiu. Na verdade, não. A gente está falando de como ela lida com a vida e que isso é um processo de cada um de nós e também dos diversos pontos que vai fragilizando essas situações emocionais, né? Entendido. E Danilo, falando agora sobre os fatores socioambientais, como que isso influencia na saúde emocional das crianças? Então, por exemplo, dentro de casa, como que os pais eles devem se policiar no comportamento que eles têm ali em casa? Como que isso afeta as crianças, não só em casa, né? Em toda a vida social dele. A gente não aprende necessariamente só escutando, né? A gente aprende, a criança ela aprende, a principal forma de aprendizagem é o exemplo, né? Então a gente pode dizer, olha, não faça isso, não grite, e grita. Né? Ou seja, fala não grite gritando, né? Exatamente. Bem irônico. Não fica com o celular na mesa enquanto a gente está jantando, mas os pais estão, né? Então essas pequenas contradições, elas vão evidenciando para essa criança de que, essa regra ela não é tão clara, né? Ou até mesmo quando a gente fala assim, você nunca mais vai assistir televisão. Gente, nunca mais é muito tempo, né? Ou seja, a gente vai mostrando para a criança de que determinadas situações ou determinados impedimentos, né, que é importante para o desenvolvimento dela, dizer não, né, dar limite, ele é mais flexível do que ela imaginava, né? Ou seja, eu estou falando de que um processo educativo, na verdade, não educacional, um processo educativo ele tem que ser muito consistente com o exemplo que eu dou enquanto pai e com aquilo que eu falo, né? Então, sejamos sinceros, os pais eles precisam identificar em si mesmo o que realmente eles querem. Eu quero que meu filho se alimente só com comida saudável, então tem que partir de mim, né? Eu tenho que ser esse exemplo. E em relação aos comportamentos, igualmente, né? O que a gente também orienta é nomear sempre esses sentimentos, porque com o nome, o sentimento ele tende a ter um contorno, né? Não é incomum chegar adolescentes no consultório dizendo, eu tô sentindo uma coisa, parece que eu vou morrer e não sei o quê. Você fala, o nome disso é ansiedade, ou o nome disso é angústia, né? Então isso tende a ajudar as pessoas a administrarem. Então, os pais precisam reconhecer os próprios sentimentos para poder nomear o das crianças, né? E claro, a gente está aqui para ajudar também, porque não é simples, né? Então, saber nomear as emoções, conseguir validar essas emoções, ensinar pelo exemplo e ser consistente nos limites que são dados a essa criança. E uma coisa que os psicólogos falam o tempo todo, né, da importância desses limites, porque é a partir do limite que uma criança se estrutura emocionalmente, né? Então, vamos pensar, quando a gente planta uma arvorezinha muito frágil, o que a gente faz? A gente amarra ela normalmente numa estaca de madeira, né? Ou seja, é um limite dizendo para ela aonde que ela deve crescer, que não é para os lados, é para cima, ou seja, a gente dá uma direção. Com a criança é a mesma coisa, né? Ou seja, quando a gente pensa num quadro, né? A borda do quadro que é o limite, dentro daquele quadro você faz a arte que você quiser, né? Então tudo isso serve para exemplificar a importância desse limite. Sabemos também das dificuldades que os pais muitas vezes têm de suportar o sofrimento das crianças, né? Nenhum pai gosta de dizer não, nenhum pai gosta de dizer, olha, você não vai fazer isso, mesmo que não possa, né? Por quê? Porque a criança num momento de birra, entre aspas, né? Ela chora, ela sofre, né? Então como que é suportar o sofrimento do teu filho? Né? Então, é isso que é um trabalho importante dos pais, né? Suportarem e entender que isso está dando... como que eu posso dizer, está dando sustentação para essa criança crescer emocionalmente. E é interessante porque quando a gente fala em limite, muitas pessoas pensam, mas se eu colocar muitos limites no meu filho, ele não vai se desenvolver. E na verdade, você acabou de explicar pra gente que é totalmente ao contrário. A criança precisa entender e conhecer os limites dela para que ela possa desenvolver e na direção correta. Exatamente, perfeito. Pra finalizar, você viu como passa rápido? Meu Deus. Já tá finalizando aqui. Eu falo, vamos aumentar esse tempo aqui, vamos que aumentar. É muito bom o bate-papo. E eu queria conversar muito mais. Mas pra gente encerrar, uma dúvida. A gente falou muito sobre as angústias das crianças, como os pais podem identificar que tá com essas alterações no comportamento e é hora de procurar uma psicoterapia. Porém, é só nesses momentos de angústia que as crianças devem procurar, que os adultos também, né? Que você também atende as crianças e os adultos. Adolescentes. Adolescentes, isso. Correto. Uhum. É só nesses momentos desafiadores
que deve ser procurado a psicoterapia? É quando há sofrimento, né? Seja por parte desses pais, por estar com dificuldade de identificar, de saber o que está acontecendo, ou seja pelo sofrimento da própria criança, né? Normalmente a gente fala assim, psicólogo é tão legal, todo mundo deveria fazer. Tá, ok, né? Mas a gente também trabalha sob demanda, né? No sentido de que precisa haver um sofrimento para que a análise ou a terapia ela tenha uma função, né? E por aí, muitas vezes eu falo para os pais, olha, tá tudo bem, não precisa fazer terapia comigo, né? Então é importante reconhecer isso, né? A psicologia é uma ciência que vai ajudar nesses problemas de comportamento, vai ajudar no sofrimento emocional, na relação, né? Pode ser, eu tô com dificuldade de relacionamento, né? Mas tem que ter algo que incomode, né? Que movimente a pessoa para buscar ajuda, né? Às vezes ela não reconhece, Perfeito. que é o caso das crianças, porque elas também não têm essa autonomia de dizer, opa, eu preciso de ajuda. Por isso que precisa desses pais para poder identificar, ou a escola, por exemplo, né? Perfeito, Danilo. Adorei nosso bate-papo. Gostei muito mesmo. Como eu falei, gostaria de ter ficado mais, né? E eu vou deixar aqui para você o contato do Danilo. Então, pais que querem entrar em contato com ele, o Instagram é Danilo J. Goulart, correto, né, Danilo? Isso. Com temudo no final. Mesmo. E o celular, 19992612140. Danilo, agora a gente vai se despedindo oficialmente por aqui. E você que está aí nos assistindo, te vejo no próximo programa. Até lá!